Por que Jesus teve que morrer? Essa é uma das perguntas mais difíceis da fé cristã. Se ele era o Filho de Deus, se tinha todo o poder, por que ele permitiu ser humilhado, torturado e crucificado? Existe uma profecia no livro de Isaías que durante séculos foi evitada, ignorada e até proibida de ser lida em sinagogas judaicas. Por quê? Porque ela descreve com detalhes assustadores exatamente o que aconteceu com Jesus na cruz, 700 anos antes de acontecer. Hoje, no dia 13 da série 21 Dias com Jesus, nós vamos abrir essa profecia proibida e descobrir por que Jesus foi crucificado e o que isso significa para você hoje. Prepare seu coração, porque essa mensagem vai te abalar. Por que profecia proibida? Antes de lermos o texto, você precisa entender uma coisa. Isaías 53 é um dos capítulos mais controversos da Bíblia. Nos cultos judaicos tradicionais, existe um ciclo de leituras chamado Haftarot, onde trechos dos profetas são lidos ao longo do ano. Mas quando chegam em Isaías 52, 13 e 15, eles pulam. Eles leem Isaías 52, 13 e 15 e depois pulam direto para Isaías 54. Por quê? Porque Isaías 53 é embaraçoso demais para quem rejeita Jesus como Messias. Ele descreve com precisão cirúrgica um servo que sofre pelos pecados de outros, um servo que é moído, ferido, um servo que não abre a boca durante o julgamento, um servo que morre com os ímpios, mas é sepultado com os ricos. E depois de morrer, ele vê a luz da vida novamente, ressurreição. Isso é Jesus, e não tem como negar. Então, muitos rabinos simplesmente evitam ensinar sobre isso. Mas nós não vamos evitar. Vamos abrir essa profecia e deixar ela falar. Vamos ler juntos os versículos centrais. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos caso dele. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53, de 3 a 6. Agora me diz, quem é essa pessoa? Detalhando a profecia, verso por verso. Vamos destrinchar essa profecia e ver como ela se cumpriu perfeitamente em Jesus. Era desprezado e rejeitado. Jesus foi rejeitado pelo seu próprio povo. Os líderes religiosos o odiavam. A multidão que um dia gritou Hosana, depois gritou crucifica-o. Até os discípulos o abandonaram na hora da prisão. João 1:11 diz: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Homem de dores, experimentado no sofrimento. Jesus não foi um rei distante e confortável. Ele entrou na nossa dor. Ele chorou, João 11:35. Ele sentiu angústia, Mateus 26:38. Minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus suou sangue de tanta agonia, Lucas 22:44. Jesus conhece a sua dor porque ele viveu a dor humana. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Essa frase é poderosa. Isaías está dizendo, os sofrimentos que ele passou não eram dele, eram nossos. Jesus não foi crucificado por algo que ele fez. Ele foi crucificado pelo que nós fizemos. Seus pecados, minhas mentiras, nossa rebeldia,
tudo isso foi colocado sobre Jesus. A palavra traspassado em hebraico é meholau. Significa perfurado, atravessado violentamente. Isaías escreveu isso 700 anos antes da crucificação ser inventada. Naquela época, a pena de morte era por apedrejamento ou espada. A crucificação foi inventada pelos romanos séculos depois. Mas Deus já sabia. E na cruz, as mãos de Jesus foram traspassadas por cravos. Seus pés foram traspassados. Seu lado foi perfurado por uma lança. João 19:34. Isaías viu a cruz antes dela existir. Você já parou para pensar por que Deus não simplesmente perdoou a humanidade sem a cruz? Porque Deus é justo, o seu pecado precisa ser punido. A justiça de Deus exige pagamento. Mas em vez de punir você, Deus puniu Jesus no seu lugar. O castigo que você merecia caiu sobre ele. A ira que deveria te destruir foi derramada sobre ele. E por isso, agora você pode ter paz com Deus. Romanos 1:1 diz: tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Pelas suas feridas, fomos sarados. Jesus foi açoitado. O açoite romano era tão brutal que muitos morriam antes mesmo de chegar à cruz. Um chicote com pedaços de metal e osso rasgava a pele, os músculos, as costelas. Por que ele passou por isso? Porque cada chicotada pagou pela sua cura. Não só a cura física, embora Jesus também cure o corpo, mas principalmente cura espiritual, emocional, da alma. Aquele vício que te escraviza foi pago com sangue. Aquela ferida emocional que não cicatriza foi paga com chicotadas. Pelas feridas dele, você é curado. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Isaías está dizendo, nós éramos o problema, não ele. Cada um se desviou, cada um escolheu seu caminho, cada um virou as costas para Deus. E o que Deus fez? O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Todo o peso, toda a culpa, todo o pecado da humanidade, passado, presente e futuro, foi colocado sobre Jesus naquela cruz. Mas a história não termina na morte. Isaías 53 não termina no túmulo. Quando sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade e prolongará seus dias. Verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Isaías está dizendo, esse servo vai morrer, mas depois vai viver novamente. Ele vai prolongar seus dias, ele vai ver o fruto do trabalho. Isso é ressurreição. E foi exatamente isso que aconteceu. Sexta-feira, Jesus morreu. Domingo, Jesus ressuscitou. A profecia de Isaías se cumpriu perfeitamente. Por que Jesus foi crucificado? A resposta final. Então, por que Jesus foi crucificado? 1. Para pagar o preço do nosso pecado. Nós merecíamos a morte, ele morreu no nosso lugar. 2. Para cumprir as profecias. Deus havia prometido um Salvador que sofreria pelos pecados do povo. Jesus cumpriu cada detalhe. 3. Para nos reconciliar com Deus. O pecado nos separava de Deus. A cruz destruiu essa barreira. 4. Para nos dar vida eterna. A morte de Jesus abriu o caminho para a ressurreição. 5. Para mostrar o amor de Deus. João 3,16, Deus amou tanto que deu seu Filho. O que você vai fazer com essa profecia? Isaías 53 não é só história, é um convite. Jesus morreu por você, não por pessoas perfeitas, por ovelhas desgarradas. Você se desviou? Ele levou sua culpa. Você está ferido? Ele foi ferido para você ser curado. Você está com medo do julgamento? Ele já foi julgado no seu lugar. A pergunta é, você vai aceitar o sacrifício que ele fez por você? Se hoje você entendeu por que Jesus foi crucificado e você quer aceitar o sacrifício que ele fez por você, Jesus,
Hoje eu entendo que tu não morreste como vítima, mas como sacrifício voluntário por mim. Tu foste traspassado pelas minhas transgressões, moído pelas minhas iniquidades. Eu aceito o teu sacrifício, eu recebo o teu perdão. Eu creio que tu ressuscitaste e que hoje estás vivo. Obrigado por ter pagado o preço que eu jamais poderia pagar. Hoje o convite é para aceitar essa troca. Se entregue àquele que foi moído por você. Escreva nos comentários a frase mais libertadora que existe. Pelas suas feridas eu fui sarado. Declare que a cura da sua alma e do seu corpo vem do sacrifício dele. Pai, é difícil até de compreender tanto amor. Obrigado por ter suportado a cruz, o silêncio e a dor. Eu reconheço que eram os meus pecados que estavam sobre ti, mas hoje eu recebo a tua paz. Eu recebo a cura pelas suas feridas. Eu sou livre porque tu pagaste o preço. Em teu nome, amém. Hoje vimos por que Jesus morreu, mas amanhã vamos descobrir algo impressionante. Onde Jesus nasceu e por que não foi por acaso? Existe uma profecia de 700 anos que diz a cidade exata onde o Messias nasceria. Uma cidade pequena, insignificante, mas escolhida por Deus desde o princípio. Esse é o tema do dia 14, Miqueias 5. Não perca, ativa o sininho e nos vemos amanhã.